Vamos ler aqui a palavra de Deus. Olha só o que está escrito aí em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Foi o que os anjos falaram para o pessoal, que vocês vão saber agora. Podemos assentar, irmãos? Domingo nós comemoramos a ressurreição de Jesus, né? Domingo que passou foi o domingo da ressurreição. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Está ouvindo bem atrás? Então tá bom. Aí depois da ressurreição de Jesus, ele subiu para o céu. Vocês lembram? Eles estavam conversando, né? Isso está no versículo 10. Depois que vem, eles falam sobre isso. Jesus estava conversando com eles no Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava conversando com ele no Monte das Oliveiras, de repente Jesus começou a subir na frente de todo mundo. Tem até uma foto que eu preparei aí. Veja a mesma coisa. Começou a subir na frente de todo mundo. Eles estavam conversando com Jesus. E Jesus começou a subir. Jesus foi subindo. Quando Jesus subiu, ele foi lá para o alto, e lá para o alto ele ficou escondido por uma nuvem. E o pessoal ficou aqui embaixo olhando, procurando, e não conseguiu ver mais. Aí 2 anjos desceram e falaram aquelas palavras que vocês ouviram. Por que vocês estão olhando para cima? Os anjos falaram. O que vocês estão vendo se ele foi o assunto? Agora ele chegou aos céus. E diz a palavra que o anjo falou: da mesma forma como vocês estão vendo ele subir aí, um dia ele vai voltar, disse isso. Que essa volta que nós estamos esperando agora. Vocês estão entendendo? E essa volta vai acontecer? A Bíblia diz que vai. Quando você estuda a Bíblia, que você vai ver o cumprimento das profecias, todas elas já foram cumpridas. Faltam poucas a serem cumpridas. Talvez uma que falta cumprir, que parece que já está cumprida também, é uma que diz que esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim, diz a palavra de Deus. Vê se você acha para mim, tá, isso aí, que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então virá o fim. O evangelho já está sendo pregado no mundo inteiro, através do advento da internet. Esse evangelho tem chegado. Existe um lugar que não estava sendo pregado, que os missionários falavam de janela 10x40. É uma área assim, no mapa mundi, veja, uma área no mundo que o evangelho não entrava de jeito nenhum lá, mas já começou a entrar nesses lugares. Esses lugares onde o evangelho não entrava, já começou a entrar uma parte da África. Olha só o que diz aqui: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje a pregação está chegando em tudo quanto é lugar, em todo canto chega. Vocês estão entendendo? A internet facilita isso. Hoje você pega o quê? Você pega um conteúdo de internet numa língua, você já tem um dispositivo para transformar aquilo para a sua língua e você entender através então da inteligência artificial. Aí você entende o que a pessoa está falando, mesmo que seja no outro idioma, porque traduz para você. Só para ver se tu acha para mim um panfletinho chamado Janela 10x40, coloca assim, que é o mapa que vai aparecer. Aí você baixa e coloca aqui. Então, nesses lugares que não podia se pregar, que se falava que era um lugar difícil, o evangelho já chegou. Vocês estão entendendo? Já chegou, e tem um detalhe: Deus está fazendo uma revolução nesses lugares. Está pregando, usando pessoas. Existe um pastor chamado Ronald Bank, é o nome dele, alemão, que prega nesses lugares, reúne multidões em lugares onde o evangelho não chegava. E o que acontecia, por exemplo, é que essa multidão começa a se converter porque Jesus tem operado milagre nesses lugares, feito cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, tudo através desse pastor alemão que Deus levantou, que ele só prega em países muçulmanos, ele só prega em lugares
que antes era proibida a pregação do Evangelho, e por causa do poder de Deus, dos milagres que acontecem, tem um número enorme de pessoas se convertendo. Vocês estão entendendo? Para quê? Para poder se cumprir isso aqui, a pregação do Evangelho, para o fim poder chegar, que é o que nós estamos esperando, que vem essa volta de Jesus. Se você conseguir, procura para ela o que eu coloquei, Ronald Bank, é o nome daquele. Olha só, vocês estão vendo? Eu já vou começar a pregar, só para explicar para vocês quando eu estiver pregando, vocês entenderem. Vocês estão vendo esse quadrado bem aqui no meio do mapa mundi? Esse lugar aqui que é chamado de janela 10 por 40. Os países que estão dentro desse quadrado aqui são países que o Evangelho não entrava de jeito nenhum, que ninguém tinha escutado o Evangelho, que o Evangelho não conseguia entrar. Era fechado. Não se admitia a mensagem do cristianismo. E os missionários chamavam isso, na parte do mundo, chamado janela 10 por 40. Vejam bem, povos do mundo, quais precisam da mensagem do Evangelho, mas que o Evangelho não entrava. Só que quebrou isso, já está entrando lá. Para vocês terem uma ideia, como o Evangelho está entrando nesses lugares aí, está havendo muita conversão. Esse pastor que está aqui, que é um alemão, chamado Ronald Bank, é o nome dele, né? Mostra ele com a multidão lá. Ele tem entrado, mostra a multidão agora, viu? Ele tem entrado nesses lugares, tem pregado, e Deus tem usado ele. E por causa dos milagres que acontecem, as pessoas estão se convertendo. Naquele lugar ali, chamado Janela 10, olha, que ele está na África, num país africano muçulmano que ninguém entrava. Ele chega, a multidão vai atrás dele. Naquela janela 10 por 40, existia um lugarzinho que o Evangelho não entrava de jeito nenhum. Era uma ilha chamada Ilha de Sumatra, que foi aquela ilha onde aconteceu aquele tsunami, o primeiro que a gente viu televisionado, vocês estão lembrando? Antes do tsunami do Japão. A água invadiu ali, virou até filme. Aí quando a água invadiu aquele lugar, o mundo todo se mobilizou para poder ajudar o lugar. Entre as muitas pessoas que se mobilizaram, eram exatamente as entidades cristãs, que iam levar comida, levar roupa e ajudar as pessoas desse lugar, que foi uma catástrofe o dia que isso aconteceu. Você sabe o que aconteceu também? Junto com a comida que o pessoal levava, eles levaram o Evangelho, e as pessoas passaram a conhecer Jesus nesse lugar também, porque esses grupos missionários que levaram socorro nessa região, levaram também o Evangelho, levaram a presença de Jesus. Então a gente percebe, por exemplo, que está se cumprindo isso aí. Isso aí já se cumpriu, tá? O Evangelho já chegou em todo mundo. Mas vejam bem, e o Senhor Jesus foi e subiu. Antes dele subir, ele chamou todo o pessoal, foram lá para cima de uma montanha, o Monte das Oliveiras, e ele passou a orientação, disse: olha gente, eu vou ter que subir. Eu vou subir porque se eu não for, uma outra pessoa não vem. Quem é que vai vir? O Espírito Santo, ele queria dizer. E esse Espírito Santo que vai vir, que Jesus falou, que ele só vem se eu subir, ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu tenho falado para vocês. É ele que vai lembrar vocês. Eles vão habitar em vocês. Por isso que quando você lê a Bíblia, você vê uma coisa interessante. No Velho Testamento você vai ler, está escrito assim: e disse Deus, tá? E disse Deus, sempre dizendo que Deus estava falando. Quando você entra no Novo Testamento, você já encontra dizendo assim: e disse Jesus, porque foi o período em que Jesus estava agindo no meio da humanidade. Quando Jesus subiu, que veio o Espírito Santo, você vai abrir lá para Atos dos Apóstolos para frente, você já vai ler assim: e disse o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está no comando agora. Quem está entendendo, diga amém. Ele que está no comando, por quê? Porque Jesus subiu para que ele pudesse vir. Vocês estão aí? Aí ele veio, né? Mas vejam bem, Jesus disse: então vocês esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, disse Jesus. E quando ele orientou, mandou o pessoal ficar esperando lá em Jerusalém, que eles iam ser revestidos de um poder, e que ele, quando fosse revestido desse poder, que eles iam ser testemunha de Jesus, tanto na Judéia, em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra, que essa mensagem ia chegar. E eles desceram e foram para uma casa esperar o Espírito Santo. Foram para uma casa. Essa casa existe até hoje lá em Jerusalém. A casa onde eles se reuniram para poder esperar o Espírito Santo, que é chamado de cenáculo. Eu peguei assim umas fotos bem novas. Aqui, esse é o lugar.
Está lá, você vai em Jerusalém, foi nesse lugar que eles se reuniram. Alguns dizem que era a casa do Nicodemos. Eles entraram aí nessa casa e ficaram esperando, orando 10 dias para poder chegar o Espírito Santo. 10 dias, diz a Bíblia. Primeiro dia não aconteceu nada, segundo dia não aconteceu nada, terceiro dia não aconteceu nada, quarto dia não aconteceu nada, o sétimo dia não aconteceu nada, no oitavo dia não aconteceu nada, no nono dia não aconteceu nada, mas no 10º dia aconteceu. Por que aconteceu no 10º dia? Porque o 10º dia era o dia de Pentecoste. Deus preparou tudo certinho. Como que Deus preparou para que o Espírito Santo viesse nesse dia da festa? Porque Jesus sabia que nesse dia que o Espírito Santo ia chegar, a cidade estava cheia de gente, cheia de turistas. Turistas que iam receber aquela mensagem que realmente ia ser dada por alguém através do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, olha quantas pessoas tinham em Jerusalém nesse dia. Eu acho que eu te dei, só para vocês verem exatamente. Olha só, no dia de Pentecoste, a população normal de Jerusalém era 50 a 100 mil pessoas que moravam nessa época em Jerusalém. Mas durante a festa, havia 1 milhão de pessoas e até mais de 1 milhão de pessoas estavam lá para participar da festa do Pentecoste. Vocês entenderam por que Deus esperou esse dia? O que é Pentecoste? Pentecoste é uma festa que acontece até hoje, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa é de Jesus, né? Dos judeus, aí eles contam 50 dias, depois de 50 dias vem a festa de Pentecoste. Por isso que o nome é Pentecoste, que vem de penta, 50. Aí vem essa festa. Como é essa festa? É uma festa igual a festa do agro. As pessoas vão lá e levam exatamente o fruto da terra. É uma festa poderosa que existe na cidade. Vocês estão entendendo? Uma festa muito grande. E essa festa chamava a atenção, que as pessoas vinham dos lugares mais distantes que você possa imaginar. Fechava a cidade ficava lotada de estrangeiros que vinham exatamente para participar dessa festa, do mesmo jeitinho como acontece hoje. Ainda acontece do mesmo jeito. Isso aí foi há 2000 anos atrás. Vamos ver quantos povos estavam lá, que a Bíblia fala o povo que tinha. Está aqui, povos presentes no dia de Pentecoste. A Bíblia mesmo menciona que tinha lá partos, medos, elamitas, que é grego, habitantes da Mesopotâmia, que é o pessoal do Iraque, da Judéia, da Capadócia, que já é na Turquia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, pessoas que vinham de Roma para lá, cretenses da ilha de Creta, e vinham também os árabes. Todos esses povos estavam lá para essa festa, era muita gente. E Deus fez o quê? Fez com que eles fossem se reunir na casa para esperar o Espírito Santo chegar, porque o Espírito Santo tinha que chegar nesse dia. Por que nesse dia? Porque Deus ia capacitar eles com um dom de línguas, e esse dom de línguas ia fazer aquelas pessoas se comunicarem com esses estrangeiros que estavam lá e levar a mensagem de Jesus para essas pessoas. Mas como que eles iam falar para os estrangeiros se eles não conheciam a língua dos estrangeiros? O Espírito Santo que capacitou, diga glória a Deus. O Espírito Santo capacitou eles e eles conseguiram se comunicar com os estrangeiros através de um dom dado pelo Espírito Santo de uma forma específica nesse caso aí. E não deu outra. A cidade estava cheia de gente. De repente, 9 horas da manhã, eles estão reunidos assim como nós estamos aqui naquele lugar. Estava tudo fechado. Aí a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo chegou. Diga glória a Deus. Ele chegou como um vento impetuoso, diz a palavra de Deus, que ele chegou como um vento. Vê para mim aí, tá? Que ele chegou como um vento impetuoso. Tá aqui, ela já colocou. Como um vento veemente. Por que vento? Eu acho que eu expliquei isso no domingo passado, mas vou explicar de novo. A palavra espírito, no grego, a gente fala assim, pneuma. Digam comigo, pneuma. Isso é em grego, que significa espírito. Vocês já prestaram atenção que tudo que se injeta vento dentro, a gente
é uma palavra que deriva exatamente da palavra espírito. Por exemplo, o pneu do carro. O nome do pneu do carro é pneu do carro. Por que é pneu o nome do pneu? Porque você injeta vento dentro. Vocês viram? Quando você está com problema no pulmão, o pulmão recebe o quê? Recebe vento. Se o pulmão estiver doente, as pessoas dizem que você está com pneumonia. Tudo leva pneu, tudo que injeta vento. Aquelas ferramentas pneumáticas que funcionam através de pressão do vento. Vocês estão entendendo? Vem sempre da palavra pneuma, que quer dizer espírito. Quando o Espírito Santo chegou, ele veio em forma de vento, diz aqui a palavra de Deus, e encheu as pessoas que estavam ali. Diga glória a Deus. As pessoas foram cheias. Quando elas foram cheias daquele Espírito, eles começaram a orar alto, começaram a orar muito alto dentro do lugar. As pessoas que estavam na cidade, quando viram aquela barulheira toda, se concentrou um número enorme de pessoas na frente do local onde eles estavam reunidos. Porque todo mundo que ficou lá na frente estava achando que o pessoal estava bêbado, que estava vendo lá uma festa maluca naquela casa, que estava todo mundo bêbado, todo mundo bebendo, e se concentrou aquele número enorme de pessoas na frente daquela casa. De repente o Pedro saiu, ele já não era mais a mesma pessoa. Por quê? Porque ele havia recebido o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que ela é selada, diz a Bíblia. Ele é selada, ele criou coragem. Aquele Pedro que se escondeu, que fugiu, que tinha medo, que era covarde, não era medroso nem covarde mais, porque o Espírito Santo revestiu ele de poder, e ele saiu na porta do lugar que ele estava e começou a pregar para as pessoas, começou a falar de Jesus Cristo. Sabe que a Bíblia diz que naquele dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus e se converteram. Diga glória a Deus. Mais de 3.000 pessoas. E vocês sabem o que aconteceu? Essas 3.000 pessoas voltaram para as suas cidades depois que a festa acabou. E quando elas voltaram para as suas cidades, elas já foram levando a mensagem de Jesus para outros países. Diga glória a Deus. Essa era a estratégia de Deus. Então hoje, por exemplo, nós estamos sobre o domínio do Espírito Santo. Você está aqui nesta noite, nesse culto, e passou a acreditar que existe um Deus por causa do Espírito Santo. Quem trabalhou na sua vida foi o Espírito Santo. É Ele que trabalha no momento atual que nós vivemos. Ele que convence do pecado, Ele que entra em nossas vidas e nos dá essa consciência diferente, que faz você simplesmente acreditar em Deus. Talvez muitos de vocês que estão aqui, nunca passou em algum momento pela tua cabeça que um dia você ia fazer parte de uma igreja evangélica, ou que você ia frequentar uma igreja evangélica. Talvez muitos de vocês eram exatamente como eu era. Eu tinha raiva, eu tinha resistência, eu não suportava a igreja evangélica. Quem não suportava? Levante a mão. Sabe que eu era sozinho? Olha só, um monte de gente. Vocês estão entendendo? Mas por que a cabeça da gente muda? O que é que faz a gente mudar? Uma coisa que a gente tem resistência, e você realmente muda a sua forma de ver as coisas. O Espírito Santo. Diga glória a Deus. É Ele que faz isso, que faz a sua cabeça mudar, que faz os seus conceitos mudar, e aquilo que você resistia, você acaba descobrindo, e essa descoberta aproxima você de Deus, e a sua cabeça abre, e você passa a compreender as coisas de Deus, como você não compreendia antes. Por quê? Por causa de uma ação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Toda vez que Ele vem, que Ele entra na sua vida, que você toma uma decisão com Deus, que você se aproxima de Deus, a Bíblia diz que é só você se aproximar de Deus, que o Espírito Santo vem e começa a selar você. Ele entra na sua vida. Ele não entra na sua vida se você não der oportunidade, se você não abrir seu coração. Enquanto você não abrir o coração, Ele não entra. Mas na hora que Ele percebe que você abriu o coração, que você entendeu, que você se aproxima, Ele já entra na sua vida para poder dirigir a sua vida. Aí, quando Ele entra, todas as transformações que acontecem em sua vida é operada por Ele. Diga glória a Deus. Ele começa a mudar a tua cabeça, Ele começa a fazer com que você tenha autocrítica, que você comece a reconhecer erros que estão em você e comportamentos incompatíveis de alguém que está com Deus, e você começa a ficar incomodado, porque quem incomoda você é Ele.
Antes você saía, bebia, fazia um monte de coisa que você fazia, para você estava tudo normal. Mas quando o Espírito Santo entra em alguém que você vai fazer isso, você pode até ir, mas ele vai incomodar você o tempo todo, falando na tua mente, no teu coração: você não é mais disso, você não é mais daqui, e vai tentando tirar você dali. Por quê? Porque é ele que age da sua vida para poder te tirar do mundo e te trazer para a presença de Deus. Diga glória a Deus. Ele faz isso. Sabe que a Bíblia diz? Que ele começa a cuidar da gente. Você tenta ir para um lugar, você vai, daqui a pouco você não está se sentindo bem. Você começa a ver que você não pertence mais a determinados lugares que para você antes você pertencia, era normal. Chega um momento que você não consegue mais por causa dele. Toda vez que você faz alguma coisa fora da regra dele, ele incomoda você. Você até faz, mas na hora você sente na sua cabeça que ele está dizendo: você não pode fazer isso aí, você não é mais daí. É que as pessoas usaram muito isso como bordão, por causa de um programa de televisão: esse mundo não te pertence mais. Não é verdade? Por quê? Porque você começa a perceber que alguma coisa incomoda você. E quem incomoda é o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai agir em você. Quando eles encheram esses irmãos lá nesse lugar, que eles ficaram cheios, eles perderam medo, não tinham mais medo de serem mortos. Eles passaram a falar de Jesus em línguas, pregar para as pessoas estrangeiras, porque o Espírito Santo capacitava para ele. E o batizado com o Espírito Santo, que é exatamente uma proposta bíblica em que a pessoa fica totalmente cheia do poder de Deus, capacita a pessoa para muita coisa. Até dom Deus dá nessa fase da vida espiritual da gente. Para algumas pessoas ele dá dom de curar, para outras pessoas ele dá dom de profecia, para outras pessoas ele dá dom da palavra, o dom do conhecimento. São um monte de dons que as pessoas começam a receber na hora em que se envolve com o Espírito Santo. A Bíblia diz que você passa a buscar o dom e Deus dá dom para você. Vocês acreditam que eu era gago? Não dá para acreditar, né? Vocês acreditam que eu tinha uma dificuldade tremenda para me comunicar? Eu era tímido, extremamente tímido, e eu tinha SPA. Vocês sabem o que é SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Quando você tem esse problema, a dificuldade para você se comunicar se torna muito grande. Por quê? Porque toda vez que você vai tentar se comunicar, você tenta falar na velocidade que você pensa. E o pensamento é mais rápido do que as palavras. E quando você tem esse problema que você começa a falar, você tropeça nas palavras, você engole palavra, você engole letra, porque você tenta falar nessa velocidade, e é uma síndrome que tem dificuldade para você poder realmente se comunicar. Eu tinha isso aí, a síndrome do pensamento acelerado, e eu não conseguia falar nada com ninguém. Nunca que eu poderia, sabe o que, organizar um raciocínio para poder conversar com alguém falando alguma coisa da palavra. Eu era uma pessoa reticente, as minhas palavras eram muito poucas, até porque eu tinha essa dificuldade de comunicação. Quando eu me converti, que Deus começou a me separar para o ministério, eu nem sei o que foi que aconteceu, que eu fiquei falante. Oh. Vocês estão entendendo? As coisas foram mudando. Como dizia minha mãe, que não era crente, quando eu me converti, ela dizia que eu era igual o homem da cobra. Por quê? É aquele pessoal que fica vendendo as coisas nas praças e diz: já vou te dar cobra, já vou te dar cobra, já vou te dar cobra. Todo mundo fica ali esperando ele tirar a cobra, né? E o camarada fala muito dessa história de tirar a cobra, ele prende você várias horas, você esperando naquela expectativa. E depois a minha mãe falava isso para mim, porque Deus começa a mudar as coisas. A Bíblia diz que Ele capacita, que Ele dá dom para você poder fazer a obra dEle. E esses dons que eu estou falando para vocês, é para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. São vários dons. E nesse dia aqui, o dom que Deus espalhou no meio deles foi o dom de línguas. Por quê? Uma língua
que eles aprenderam na hora para poder falar com os estrangeiros. Uma necessidade. Deus ainda faz isso hoje, se houver uma necessidade. Mas na maioria das vezes ele fala, o Espírito Santo fala com você através da palavra revelada. É a maneira como ele mais fala. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus, de repente você para e diz assim: parece que o pastor conhece a minha vida. Ele está falando comigo isso aí. Quantas vezes já aconteceu com você isso? Parece assim que o pastor sabe, e você ouve aquilo ali, e você tira que é uma mensagem para você, porque bate tudo com aquilo que você falou, que você tem pensado. Deus começa a falar. É a palavra revelada que o Espírito Santo coloca na boca de uma pessoa para falar com você, para edificar você. Essa é a obra do Espírito Santo. E nesse dia Deus usou eles, né? Quando eles foram cheios, e eles começaram a falar nas línguas estranhas e pregaram para os estrangeiros. Tem duas formas de Deus falar em línguas estranhas. É dessa forma, e ele fala também de uma outra forma que ninguém entende. Essa forma que ele fala que ninguém entende é quando o Espírito Santo que está em você fala com Deus sobre fraquezas suas, sobre dificuldade tua, para ajudar você a superar as suas deficiências. Aí o Espírito Santo fala numa língua que ninguém entende. O diabo, que a Bíblia diz que vive ao nosso derredor, se ele ouvir, ele não vai entender, porque essa língua é um mistério que ninguém entende. Só Deus entende. É a forma que o Espírito Santo resolve falar pela tua boca com Deus para falar sobre você. Está escrito lá isso aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Vamos ver? Olha, é o mob, pioió, 178, vai lá, viu? O carro está ligado. Então veja bem uma coisa. Pioió é uma boa, né? Então veja bem uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Olha assim, olha aqui, esse falar em línguas aqui, ninguém entende não. Ninguém entende isso aí. Você às vezes pode falar assim quando Deus está falando sobre você. Diz o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala o quê? Mistério. Diga glória a Deus. Às vezes Deus usa você está orando, e se você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas estranhas, e essa língua ninguém entende. Por quê? Porque ela só serve para edificar você, não interessa a ninguém. Quando Deus tem uma língua, que ele é uma mensagem que ele quer dar para alguém, ele só faz a pessoa falar se houver alguém que tenha o dom de interpretar do lado, diz a Bíblia, para poder interpretar o que é que a outra pessoa está falando, porque geralmente é mensagem para a igreja. Mas coisa pessoal, você fala uma língua que ninguém entende. Ninguém entende. A Bíblia diz aí que é mistério. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque o Espírito Santo que foi enviado nesse dia, que veio para você, é Ele que cuida de você. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de você. E a Bíblia diz também que toda vez que você faz alguma coisa errada, que você começa a fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo, que está em você, desde o dia que você tomou uma atitude, um compromisso com Deus, a Bíblia diz que Ele se entristece. Vamos ver a Bíblia, o que é que diz? E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Então ele fica em você. Ele fica em você, e o que acontece? Ele vai ajudar você na sua caminhada. E quando você está indo bem com Deus, mas aqui e ali você faz uma besteira, faz qualquer coisa que desagrada a Deus, Ele vai se entristecer, e geralmente Ele vai fazer com que você ore e comece a gemer com gemidos inexprimíveis, porque Ele vai chegar diretamente com o Pai e dizer: Pai, ajuda ele está fraquinho, ele não está tendo força para vencer isso aqui, ele não está tendo força para superar aqui esse defeito que ele tem. Aí o Espírito Santo vai agir, ainda que ele fique triste, mas ele vai fazer de tudo para que você possa superar essa fraqueza que você tem. Diga glória a Deus. Às vezes você não consegue na primeira, mas ele vai cuidando, vai tratando de você, até que ele consegue. Mas enquanto você não consegue, ele fica triste, porque ele está em você, e você está fazendo coisa que ele não gosta. Aí ele se entristece, mas ele não larga você. Ele não desiste de você. Ele vai lutar até o fim
para conseguir fazer você se libertar, fazer você mudar, fazer você transformar a sua vida. Essa é a função do Espírito Santo. E foi esse Espírito Santo que chegou nesse dia. Diga glória a Deus. Ele veio para as nossas vidas para poder cuidar da gente. Cuidar para quê? Para preparar você, porque Jesus vai voltar um dia. Diga glória a Deus. E Ele quer que você suba, Ele não quer que você fique. Ele vai lutar por você esse tempo todo, para que quando acontecer o dia do arrebatamento, que Jesus aparecer nos ares, que nós lemos lá, que o anjo falou que Ele vai voltar, essa vinda dEle, Ele não vai descer da terra, só na terceira vinda que Ele vai descer. Nessa vinda Ele vai esperar a gente nos ares, diz a Bíblia. Aqueles que estiverem vivos, estiverem mortos, diz a Bíblia, que ganharão um novo corpo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados em glória. O que quer dizer isso? Diz que nós vamos perder o corpo corruptível que nós temos e ganharemos um corpo incorruptível para poder subir. O nosso corpo vai ser transformado, diz a Bíblia. Por que o corpo tem que ser transformado? Porque esse corpo que você tem, que eu tenho, que nós temos, não serve para andar nas alturas. Você está entendendo? Para você ir para as alturas, você precisa de algum equipamento. Senão, com 3.000 metros, você apaga. Para você andar de avião, o que é que acontece? O avião, se andar mais de 3.000 metros, ele tem que ser pressurizado, senão você morre. Os astronautas foram para o espaço agora, mas eles foram numa cabine toda preparada para eles não morrerem, porque o corpo não é preparado para andar nas alturas. Para eles saírem da cápsula, eles têm que o quê? Tem que ter uma roupa especial, porque esse corpo foi feito para andar aqui na terra, foi feito para viver nessa dimensão. Por isso que quando você morre, que o espírito sai do seu corpo, o que acontece? O espírito sobe, mas o corpo fica. E o que é que diz a Bíblia? Volta a ser pó. Diz a palavra, não sobe, volta a ser pó. O que sobe é o espírito. Por quê? Porque teu corpo não foi preparado para subir. E quando chegar o dia que Jesus vem buscar a gente, Ele vai ter que preparar o nosso corpo. Esse corpo não dá para subir, Ele vai transformar o corpo da gente em glória, para a gente poder subir, porque nós vamos encontrar com Ele, diz a Bíblia, nos ares. Vai ser um corpo diferente, aquilo que a Bíblia chama de corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus tinha depois que ressuscitou. Um corpo transformado. Esse corpo que nós vamos ganhar é um corpo que não se detém pela física. O nosso mundo é regido pela física. A física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é isso que a física diz? Mas com esse corpo você vai poder atravessar a parede, porque Jesus atravessou a parede, os anjos atravessam a parede, e não é uma fumacinha não, é um corpo. Por que é um corpo? Porque o Tomé fez o exame. Quando Jesus apareceu no domingo, que seria esse domingo, Jesus apareceu numa reunião toda fechada, o Tomé faltou à reunião, ele não foi. Os irmãos se reuniram para saber o que é que eles iam fazer da vida deles, que agora Jesus tinha morrido, eles não sabiam o que fazer da vida deles. Quando eles estão reunidos, todo mundo junto, numa casa toda fechada, porque eles estavam com medo de sofrer represália das autoridades, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Foram falar isso para o Tomé não acreditou. O Tomé disse: olha, o Tomé era cientista, era aquele cara da ciência. Ele disse: olha, eu não acredito não, eu acho que isso aí é conversa fiada. Ele disse assim: se eu não ver, se eu não tocar nele para ver se ele existe mesmo, eu não vou acreditar. Passou aquele domingo, no domingo seguinte ele foi para a reunião, estava todo mundo fechado de novo. De repente Jesus apareceu e disse: Pai seja convosco. Aí Jesus fez o quê? Chamou Tomé. Tomé, vem cá. Tomé foi. Jesus deu a mão para ele: toca aqui na minha mão. Ele tocou, viu que ele estava ali. Toca aqui do meu lado. Ele tocou e viu que Jesus não era uma fumaça não, era uma pessoa com um corpo. Depois que ele tocou, que ele examinou, que ele viu que Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele jogou a cara no chão e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque tu me viste, tu crestes, né? Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Diga glória a Deus.
E eu falei domingo passado que isso significa o quê? Que bem-aventurados somos nós. Nós nunca vimos Jesus, mas a gente acredita, diga glória a Deus. Essa palavra bem-aventurado significa o quê? Muito feliz, felicíssima é a pessoa que consegue crer sem ver. Porque nós temos tudo para não acreditar. Nós temos pessoas que falam que Deus não existe, nós temos realmente pessoas que combatem a existência de Deus, e nós somos atacados constantemente para não acreditar, mas mesmo com todos os ataques, com tudo aquilo que as pessoas fazem, você não consegue deixar de crer, você acredita, mesmo sem nunca ter visto Jesus. Por que você crê? Porque o Espírito Santo que está em você te dá consciência da existência de Deus, e pelo fato de você acreditar dentro de um mundo onde tudo trabalha para tentar fazer você se tornar um incrédulo, você, disse Jesus, que você é uma pessoa feliz, porque você consegue crer dentro de todas essas circunstâncias, e você vai fazer parte do arrebatamento dele por acreditar. Por isso que você é feliz, porque tem gente que não consegue acreditar. Foi isso que Jesus falou para o Tomé. Então, meus irmãos, foi para isso que o Espírito Santo veio para cuidar de você. E nesta noite nós estamos aqui num culto de Santa Ceia, para a gente renovar a nossa aliança, para a gente continuar firme com Jesus, porque o inimigo trabalha de todas as formas para tirar você da presença de Deus. Tudo ele faz. Decepciona você, e as principais decepções que você sofre para poder realmente abandonar Jesus, elas acontecem dentro da igreja, gente. Você vê cada coisa acontecendo, você diz, mas por que isso, pastor? Porque o inimigo ataca. E Jesus falou o quê? Que o joio é plantado no meio da igreja. O que é o joio? O joio é uma pessoa que parece trigo, mas não é. Vocês estão entendendo? Parece que é trigo, mas não é. Jesus disse que o joio é plantado, e esse joio, ele é plantado dentro da igreja, e a Bíblia diz que quem plantou foi o diabo. São aquelas pessoas que maltratam pessoas, que fazem as pessoas desistir, que colocam desânimo nas pessoas, que tratam mal, que se tornam pedra de tropeço. Vocês estão entendendo? Mas quando você é consciente, você não está na igreja por causa de homens, você está na igreja por causa de Jesus. Diga glória a Deus. É por onde você seguir, é a referência que você tem. Você pode ver uma coisa interessante. Jesus, ele não faltava culto, não. Toda a festa judaica, ele ia para o templo, ele vivia no templo direto desde criança. Ele poderia não ir, ele é Deus. Ele poderia dizer, eu não vou lá não, eu não vou lá no templo porque aqueles camaradas não gostam de mim, ficam botando dificuldade para mim, falam mal de mim. Era um monte de gente que falava mal dele. O pessoal do templo não gostava dele, falava mal dele, mas ele nunca deixou de ir. Por quê? Porque ele não ia lá por causa daquelas pessoas, e ele sabia que aquelas pessoas que não gostavam dele e que resistiu ele, era exatamente o joio que estava ali para tentar impedir ele de servir ao Pai e de buscar o Pai como ele buscava, da mesma forma como acontece nos dias de hoje. Tem pessoas que às vezes, não vou mais porque o pastor nunca me viu, porque nunca ninguém me elogiou. Você não precisa de elogio de ninguém, porque todo mundo tem que fazer para Deus. A Bíblia diz que quem vai dar recompensa para você é Jesus. No dia em que você subir, no dia do arrebatamento, que você vai encontrar com Ele, a Bíblia diz que você vai ser arrebatado para uma festa chamada Bodas do Cordeiro, onde cada pessoa vai receber o seu galardão, exatamente o seu salário por aquilo que fez para Deus. Quem recompensa você é Deus. Às vezes você faz coisas para Deus que ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus vê. Ele sabe que você está fazendo para Ele. Por isso que a Bíblia diz que todas as obras nesse dia vai ter que ser provada, para ver o que motivou a pessoa a fazer aquilo ali. O cantor, por que cantou? Foi para Deus mesmo ou foi para aparecer? Foi para Deus, então toma galardão por isso, diz a Bíblia. Foi pregador por quê? Para ganhar almas, para fazer a obra de Deus, ou foi por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro, então não tem galardão. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que todo mundo vai ser provado. Deus não é bobo não, Ele sabe qual é a motivação. Se é para aparecer, se é para chamar atenção, que pode acontecer. Tem gente que pensa que igreja é palco. Tem gente que pensa.
vai se dar mal nesse dia. Vai se dar mal, ou faz para Deus ou não tem galardão. Eu digo que às vezes as pessoas pensam que é pau, porque às vezes tem músico que ele não toca em culto pequeno, não, ele só quer tocar se tiver muita gente. Ele foge de culto pequeno. Ele gosta de culto grande, que ele sai de uma igreja para outra, porque a outra tem mais gente e ele vai ter mais visibilidade. Às vezes as pessoas fazem as coisas e as motivações são totalmente erradas. Aí perde o salário, porque a palavra galardão significa salário. Por que é salário? Porque na época, se existia alguma coisa que tinha muito valor, era sal. Os soldados romanos recebiam uma quantidade enorme de sal como pagamento pelo trabalho deles. Que naquela época não tinha geladeira, todo mundo precisava de sal para poder conservar alimento. E os soldados, principalmente, que eles faziam grandes viagens, precisavam do sal para salgar a comida para poder ir comendo no meio do caminho. Então o sal era muito caro e eles ganhavam, como recompensa pelo trabalho de soldado, o sal. Por isso que a gente fala salário hoje, o que você ganha, que vem exatamente disso aí, do tal do sal que as pessoas ganhavam. Hoje não vale nada, nessa época não tinha o Rio Grande do Norte, né? Que é o maior produtor de sal do Brasil, não tinha. Hoje em dia sal não vale nada para nós, pelo menos aqui no Brasil, porque o que não falta é sal, mas nessa época não, o sal era difícil, por isso que deriva o que você ganha é chamado de salário. Então veja bem uma coisa, terminando essa minha conversa com vocês, e Jesus vai voltar, porque a Bíblia diz que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, você só precisa de uma coisa, estar firme com Ele para poder subir. Diga glória a Deus, porque se você não estiver firme, é difícil você subir. E se você não subir, o que vai acontecer? Você vai ficar aqui sob o domínio do anticristo. Aí, para poder ter uma segunda chance, a Bíblia diz que você vai ter que pagar com a própria vida para poder subir. Senão você não sobe. Você vai ter que morrer, se permitir a morte, quando o anticristo dominar o mundo, que ele vai colocar um númerozinho em cada um para poder controlar todo mundo, que a Bíblia chama de o número 666, o número da besta, que todo mundo vai ter que receber na mão e na fronte, porque se não tiver, não vai comprar e nem vender, diz a Bíblia. Quando a gente falava isso há 30 anos atrás, a gente, mas isso aí deve ser uma conversa fiada. Hoje, com o advento da internet, do IA, vocês sabem que você pode estar marcado. Existe lugar em que as pessoas colocam chipzinho e já coloca lá e já paga suas contas com chip. Já existe alguma coisa mais adiantada ainda, que tem uma gravura que as pessoas colocam na mão que ninguém consegue nem ver, tipo tipo um código de barra, que com esse código de barra as pessoas compram e vendem e faz transação econômica sem precisar usar dinheiro. E a Bíblia fala que vai chegar o tempo que as pessoas vão ter que ser marcadas no domínio do anticristo, senão ele não compra nem vende e consequentemente vai morrer. Mas a Bíblia diz que se ele estiver marcado com a marca da besta, que ele não tem nenhuma chance. E a gente vê que isso hoje, tecnologicamente falando, é possível. As coisas estão se desenvolvendo para esse domínio. Então esteja firme com Jesus, para que quando Ele voltar, encontre você fiel, para que você possa ter seu corpo transformado e ser arrebatado em glória. Amém? Que Deus abençoe você.